Gilberto Mello e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que eu deixei aberto no nosso último vídeo, tá? A respeito dos Exus, na nossa linha de Exu que a gente está estudando, né? Falamos sobre Exu Pantera Negra, e eu tinha deixado que se vocês quisessem que eu falasse sobre os 3 tipos de Exus que acompanham os médiums, eu estaria fazendo um vídeo sobre, como muita gente me pediu, eu estou trazendo esse vídeo aqui, cumprindo a minha palavra com vocês, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito, isso é muito importante, ajuda a gente aí a continuar criando conteúdo, produzindo aí vídeos falando de espiritualidade para vocês. Pessoal, nós já falamos, né, sobre vários Exus aqui ao longo dos anos no nosso canal, principalmente numa série chamada Linhas de Umbanda, lá na playlist vocês encontram. Já falamos sobre vários Exus e vamos continuar falando sobre os demais, sobre as demais linhas de Exu. Mas hoje eu quero trazer essa questão sobre os 3 tipos de Exu que podem acompanhar um médium, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que significa Exu. Exu dentro dos cultos afro-brasileiros, né? Ou seja, aqueles cultos que têm a ancestralidade ali trazida pelos negros africanos, nós temos Exu Orixá. Exu, em Yorubá, significa esfera. Então, Exu é expansão, é um orixá de movimento, de transformação, é o mais humano dos orixás. Ele rege tudo aquilo que é humano, a saúde, a sexualidade, o dinheiro, a proteção, o movimento, a prosperidade, tudo isso são domínios de Exu. E existem guias, ou seja, existem espíritos chamados de Exus, que seriam falangeiros de Exu, falangeiros do orixá. O que isso significa? Exu não incorpora no terreiro de Umbanda, tá? O que se manifesta são os falangeiros, espíritos que trabalham em nome do orixá Exu. São espíritos, né, geralmente que tiveram uma passagem ou não pela Terra, né, ou seja, tem espíritos, a maioria deles viveram na Terra e outros são encantados. A gente já vai explicar sobre isso ainda nesse vídeo. E por algum motivo, pela vida que levaram, pela evolução que tiveram, pela personalidade, porque geralmente Exu, quando a gente vai ver as histórias deles, eram pessoas destemidas, pessoas muito intensas, pessoas muito gigantes na ação e acabaram, depois do seu desencarne, se afinando a energia de Exu e vêm trabalhar hoje manipulando e utilizando essa energia, né? E quando a gente fala manipulando, é no sentido assim, um Exu guia que trabalha para o orixá Exu, ele não só pega a energia de Exu, ele se torna meio que Exu, sabe? É como, por exemplo, quando você vai se molhar. Quando você entra no mar, você se molha como um todo. Então a energia acaba manipulando o jeito de... Essa energia acaba dominando o jeito de falar. Por isso que os Exus são muito diversos, mas têm pontos em comuns. Tá? O médium de Umbanda, e é importante entender isso, que somente quem é médium de Umbanda que vai trabalhar com os Exus. Gilberto, mas eu não sou da Umbanda e eu tenho um Exu que trabalha ao meu lado. Sim, todas as pessoas têm mentores espirituais, né, que podem ser afinados a esse ou aquela egrégora. Mas ele só vai dar o nome de Exu, porque, por exemplo, às vezes o seu mentor pode ser José, dentro do espiritismo, e você entra numa casa de Umbanda e ele começa a se manifestar como Exu do Ouro, por exemplo. Porque ele vai se afinar dentro da religião a energia mais próxima a ele, mas o mentor é o mesmo, tá? Os seus mentores, eles estão com você, mas eles vão assumir essa alçada de Exu, Pombagira, Caboclo, Herê, dentro da Umbanda, tá? É por isso que assim, a pessoa que não vai desenvolver, que não vai exercitar a sua espiritualidade, querer saber o nome do guia, né, querer saber se é um Exu ou não, é desnecessário, é uma informação desnecessária. Você pode cuidar do seu anjo de guarda, exercitar a sua espiritualidade, mas tem que ter um propósito. É claro que Exu não pertence aos umbandistas, tá? Existem Exus que cuidam de evangélicos, sabe? Mas ele só vai assumir a alçada de Exu, vai trabalhar como Exu, se você for se desenvolver e for exercitar. Senão ele vai só te proteger, como ele protege várias outras pessoas. Existem 3 tipos de Exus que um médium pode ter. Quer dizer, então, Gilberto, que todo médium vai incorporar 3 Exus? Não. Normalmente ele vai incorporar 1, no máximo 2, tá?
E sim, pode ser que ele incorpore 3. Isso se tratando de um médium de trabalho normal. Um sacerdote, um pai de santo, ele pode ter mais Exus, até 7 Exus. Ele vai incorporar os 7, Gilberto? Não, ele não vai incorporar os 7. Provavelmente não. São Exus que vão ampará-lo do astral. E por que o pai de santo ele tem mais Exus ao seu lado, tá? Que o acompanham? Pela própria natureza da missão espiritual dele. Geralmente um sacerdote é selecionado pela espiritualidade quando ainda é muito jovem, e aí os espíritos, as entidades, as egrégoras vão auxiliando para que ele não se desvie da sua missão espiritual e vá se desenvolvendo para poder assumir esse cargo de sacerdócio. Depois que ele assume o cargo de sacerdócio, ele precisa de proteção espiritual. Por quê? Porque, obviamente, os espíritos trevosos vão atacar a casa, vão atacar ele precisa de mais proteção do que um médium normal. Tá? Por isso que pais de santo costumam trabalhar com mais Exus, normalmente até 7 Exus, tá? Mas ele não vai incorporar os 7. Fuja dessa pessoa aí que incorpora 50 Exus. O médium normal, mediano, ele vai ter em média 3 Exus que o acompanham, que estão na sua coroa mediúnica. Cada Exu desse vai se relacionar com 3 pombagiras. Quer dizer que eu vou incorporar as 3 pombagiras, Gilberto? Não necessariamente. Eles fazem complemento energético. Muitas entidades acompanham o médium, mas não o incorporam, ajudam do astral. E é muito comum o médium, mesmo estando há anos dentro de uma casa, não conhecer toda a sua egrégora. Tá? Então vamos lá. O primeiro é o seu Exu de trabalho, ou a sua pombagira de trabalho. O que vale para Exu, vale para pombagira aqui, tá? O Exu e a pombagira de trabalho é aquele que vai vir sempre. É aquele que te ajuda nos seus atendimentos espirituais. É aquele que te ajuda no dia a dia da sua vida, com as magias. É aquele que está mais próximo, te orientando, tá? É aquele Exu que sempre incorpora ele. É o que sempre está ali de frente, é o que sempre está trabalhando com você. O segundo tipo de Exu, ou de pombagira, é o seu Exu ou pombagira guardião. O que é o Exu e a pombagira guardião? É aquele Exu que te acompanha e te protege. A missão dele é guardar o seu campo energético, ele te protege de demandas. Então ele não vem sempre. Ele até pode, num trabalho específico, onde a energia dele se faz necessária, se manifestar. Mas não é comum. É aquele Exu raro, que vem muito ou muito raramente no terreiro. Ou numa gira muito específica, ou para algum trabalho muito específico. Ele vem muito raro, muito pouco, porque a missão dele é muito mais com você, tá? Esses são os chamados Exus guardiões, tá? Vem menos, tá mais ligado à proteção do médium e só vem em necessidade ou raramente para o terreiro. O terceiro tipo de Exu, esse é o mais raro de você encontrar. Esse, assim, a maioria dos médiuns não sabe quem ele é, e isso acontece pela própria natureza dele. É o seu Exu encantado. O que é um Exu encantado, Gilberto? É um Exu que não encarnou, ele não é humano, ele não é uma alma humana exunizada, ele é um ser natural. Geralmente ele se aproxima do médium para a sua evolução. Muitas vezes é através do trabalho mediúnico, do exercício da Umbanda, ele vai evoluindo, porque a evolução se dá em todos os planos da vida, inclusive nos planos naturais, tá? Geralmente esse Exu, nas raras vezes que ele se manifesta, ele pode apresentar algum tipo de debilidade. Por exemplo, ele pode não falar, porque pode ser um elemental que ainda não desenvolveu o laríngeo ou que tenha um chakra laríngeo diferente do nosso humano. Por exemplo, é muito comum ele não andar, porque ele pode ser que o chakra básico dele não tenha sido formado ou o chakra básico dele ser diferente do humano. Diferente que eu falo porque são seres encantados, seres da natureza. Geralmente, no nome desses Exus, você não vai encontrar associação direta com os orixás, mas com o ponto de força natural. Então, por exemplo, Exu do mar. É claro que existem Exus do mar que eram navegantes, marinheiros, piratas e que assumem esse nome. Mas o Exu do mar é um elemental das águas que trabalha na esquerda junto, né, na irradiação de Exu. E aí ele pode não andar, por exemplo, ele pode ser meio tritão. Por exemplo, pode ser Exu das folhas, né, que seja ali um encantado de Ossain,
que trabalha na esquerda de Osai. Então, esse tipo de Exu é o mais raro, a incorporação dele é muito diferente, quando o médium sente uma energia muito diferente, os chakras não são compatíveis com o nosso, e eles estão muito mais na nossa coroa mediúnica para evoluir do que de fato para ajudar, tá? Porque eles não elementam da mesma forma que nós. Nenhum ser encantado, e aí geralmente seres encantados na Umbanda ou vão para Emirim, Herê ou Exu, tá? Você não vai, é raro você encontrar um encantado de outras linhagens, mas isso, se vocês quiserem, eu explico em vídeos futuros, tá? Então é importante vocês entenderem que o Exu encantado, ele tá para evoluir, tá? E é por isso cabe a você, médium, você que trabalha, evoluir, porque quando você evolui, os seus guias vão evoluindo junto e vice-versa. Quando eles vão evoluindo através do trabalho com você, você vai evoluindo junto. Então, os seres encantados estão ali para evoluir. E também prestam o seu axé para determinados rituais específicos. Então, por exemplo, invoca-se os elementais da água, por exemplo, para equilibrar o magnetismo mental de uma gira que está desequilibrada, ou depois de algum trabalho mais pesado. E aí, por exemplo, o Exu do Mar pode se manifestar ou atuar do astral, doando o seu axé de ondas, né, o axé de Iemanjá, para purificação. Então eles trabalham também, eles evoluem também, mas o trabalho deles é menos incorporação e mais no campo astral, tá? Muitas vezes o contato que ele tem com a humanidade se dá através do terreiro. Por isso que ele está ali muito mais para aprender e evoluir do que de fato de incorporar, tá bom? Gilberto, eu só incorporo um Exu, nunca incorporei o meu Exu guardião, mas ele está ao seu lado te protegendo, sabe? Então, o seu Exu de trabalho é aquele que vai estar contigo sempre, que você mais vai conhecer, que você vai realizar milagres ali com ele. Porém, todo mundo tem o seu Exu guardião e todo mundo tem um encantado ali ao seu lado, tá bom? Isso no caso dos médiuns trabalhadores de Umbanda, repito mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, foi feito com muito carinho. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!